Glórias a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos alegres pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa manhã, de podermos nos reunir, de juntos poder estudar a palavra de Deus. Deus tem falado muito aos nossos corações ao longo desse trimestre. Os irmãos estão vendo e podem conferir na capa de suas lições que nós estamos estudando o Verbo que se fez carne, falando sobre Jesus na perspectiva, na ótica de João, o apóstolo do amor, e hoje não será diferente. Deus tem uma palavra para nós, e antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus nos abençoe, derrame sobre nós da sua graça, e eu não tenho dúvidas que você sairá desta aula com o seu coração mais alimentado pela palavra de Deus. Oramos. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, que fale conosco, usa os nossos professores, usa o tema, a lição desta manhã para nos ensinar, para fazer-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, da Tua ajuda, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12, que vai falar sobre o julgamento e a ressurreição de Jesus, contida, explicada, relatada pelo apóstolo João no evangelho que ele escreve segundo a inspiração do Espírito Santo. O nosso textual de hoje está em João, no capítulo 19, o versículo 30, que diz: "E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça entregou o Espírito." A nossa verdade prática diz que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, que tema maravilhoso. Nós nos alegramos e amamos este episódio muito, muito pesado, irmãos? Triste, de certo modo, mas este sacrifício, desde seu julgamento, a ressurreição de Cristo, tem uma lição preciosa e um significado crucial para a mensagem do Evangelho. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em João, no capítulo 19, os versículos 17 e 18, e depois nós vamos ler no capítulo 20, os versículos 6 a 10. Abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe na sua revista da Escola Bíblica Dominical, João, capítulo 19 e o versículo 17, que nos diz assim: "E levando ele as coisas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito." Agora João, capítulo 20, a partir do versículo 6, nos diz: "Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornando, pois, os discípulos para a casa." Amém. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Eu não tenho dúvidas que Deus colocou a aula de hoje, preparou com muito carinho no coração do nosso professor, e eu convido, vamos receber o nosso professor nessa manhã, com certeza será um instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra. Paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia. Quero desde já agradecer esta rica e gloriosa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, tendo a oportunidade de aprender da palavra do Senhor através de mais uma lição da Escola Bíblica. Estamos na lição de número 12, que traz por título "Do julgamento à ressurreição de Jesus". Então, nós vamos
abordar esse assunto, irmãos, que é praticamente o assunto central de toda a Escritura Sagrada. É realmente a obra redentora de Jesus Cristo. Nós vamos compreender, irmãos, e tratar aqui alguns assuntos, e não vamos conseguir nos aprofundar muito, porque esse é um assunto maravilhoso e rico em detalhes, mas nós vamos, na medida do possível, aqui compartilhar com os irmãos o que o comentarista da lição ele vem nos ensinar e mais algumas coisas interessantes. A introdução da lição, aqueles que podem acompanhar, ela diz assim: nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã, ou seja, a base da nossa fé. Primeiro tópico, nós vamos aprender a respeito da prisão e da condenação de Jesus. Iniciando no primeiro subtópico, vamos falar a respeito da prisão de Jesus. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos compreender, irmãos, o contexto, como se deu, em qual contexto, em qual momento se deu a prisão e a condenação de Jesus. E aí nós podemos voltar na lição de número 8, aonde nós aprendemos, irmãos, não só uma lição a respeito de humildade, na ocasião do episódio do lava-pés, mas também, irmãos, baseado no capítulo 13 do Evangelho de João, foi a última noite ou a última ceia que Jesus passou com os discípulos, e a última noite, como diz o comentarista da lição, lá na lição número 8, foi a última noite de vida de Jesus na terra. Nesta noite, além do episódio do lava-pés, aconteceram várias outras coisas. Jesus, ele também direciona nessa noite os seus discípulos com outras instruções importantes e outras revelações a respeito de tudo que estava prestes a acontecer com o advento da sua prisão, do seu julgamento, da morte e de sua ressurreição. Então, nessa ceia, Jesus ele prediz os fatos que iriam acontecer. Primeiro, ele revela que um de seus discípulos haveria de o trair, Judas Iscariotes, como nós conhecemos a história. E ele seria morto, ele seria entregue aos líderes religiosos. João capítulo 13, no versículo 21. Em segundo lugar, ele também revela que um de seus discípulos mais próximos, o apóstolo Pedro, o iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Então Jesus, além dessas revelações, Jesus ele continua falando, continua ensinando os seus discípulos no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, e no capítulo 17, então, ele faz aquela oração sacerdotal maravilhosa,
pelos seus discípulos e por todos aqueles que viessem a crer na sua obra redentora e no seu nome. E tudo isso, irmãos, acontece ali dentro do cenáculo, em uma sala dentro de uma casa que foi preparada para a realização daquela última ceia que Jesus participou com os seus discípulos. Então Jesus, quando ele sai do cenáculo, ele atravessa o ribeiro de Cedron e faz uma parada no jardim do Getsemane. Esse jardim, como diz o comentarista da lição, ele também é conhecido como Monte das Oliveiras, devido à sua grande quantidade de oliveiras que havia ali. Em Mateus capítulo 26, no verso 36, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele deixou seus discípulos assentados ali e disse: vou além orar, ali naquele jardim do Getsemane. Seus discípulos saíram do cenáculo com ele, mas ele deixa os seus discípulos ali e diz: eu vou além orar. E no verso 37, ainda do capítulo 26 de Mateus, ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Um pouco mais à frente, e começou-se a entristecer-se muito e a angustiar-se muito. Ali, no jardim do Getsemane, Jesus deixa também os 3 discípulos e vai um pouco mais além orar à parte. E ele pede para os seus discípulos: vigiem comigo. Ali então, irmãos, em oração, diante de Deus, Jesus ele trava uma das maiores batalhas emocionais, psicológicas que o ser humano pode enfrentar em toda a sua existência. Qual é? A de aceitar o sofrimento como sendo parte do propósito divino para a sua vida. Então, irmãos, naquele momento, em meio às lágrimas, em meio à angústia, em meio ao seu suor que já tinha se transformado em gotas de sangue, a Bíblia vai nos dizer, devido ao grau de agonia que Jesus estava sofrendo, naquele momento, por tudo quanto o Senhor Jesus sabia, já havia sido revelado para ele que ele haveria de passar. Então Jesus ele decreta no verso 39, na parte B, ele vence essa batalha emocional e psicológica com um decreto de vitória: todavia, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Nós conhecemos a história. Jesus, ele volta, pega seus discípulos dormindo, seus amigos mais chegados, e ele diz: não podeis velar nem uma hora comigo? Então naquele momento, irmãos, já não havia mais tempo. Naquele momento, então, os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote, que foram guiados por Judas, então identifica Jesus com um beijo traiçoeiro, como diz o comentarista da lição neste tópico. Mas um episódio muito marcante na vida de Jesus, pois Jesus sabia de tudo que havia de acontecer, que Judas o haveria de entregar, e mesmo assim Jesus ele olha para Judas e pergunta: amigo, a que vieste? Eu creio que essa fala, através dessa fala, Jesus ele dá uma chance para Judas
não cometer ou se arrepender naquele momento de cometer essa traição. Aleluia. Jesus ele ainda dá uma última chance, mas Judas já estava decidido. Então ali Jesus é preso, Jesus é conduzido a Anás, o sumo sacerdote, e ele é interrogado a noite toda na casa de Anás, por ele, por Caifás, seu genro, que já havia, naquela ocasião, já era a autoridade na época, sumo sacerdote, e depois interrogado também pelos membros do Sinédrio. Mateus capítulo 26, verso 57, diz assim: depois de ter sido açoitado, foi levado perante o governador Pilatos. Então, tudo isso aconteceu na noite de quinta-feira. Jesus foi interrogado por Anás, Jesus foi interrogado por Caifás, e Jesus foi interrogado pelo conselho dos judeus, o conselho do Sinédrio. E ali ele já saiu, foi levado e apresentado a Pilatos, mas já foi apresentado com uma condenação dada pelos líderes religiosos dos judeus. Então, no subtópico 2, irmãos, vamos falar a respeito desse interrogatório. Pilatos, ele questiona a acusação feita pelos judeus. Ele questiona todo o julgamento que foi feito pelos líderes religiosos dos judeus. Jesus foi preso de madrugada, depois de ter passado a noite toda sendo interrogado, e por fim foi açoitado na casa de Caifás, e ao amanhecer foi levado ao governador Pilatos. Pilatos era governador da Galileia. Então, esse assunto estava sob a sua jurisdição legal. O comentarista da lição, irmãos, ele faz um comentário muito interessante aqui. Ele diz que os judeus, eles preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, que, como eu disse, tinha a jurisdição legal. Mas na verdade eu vejo, irmãos, como uma coisa um pouco mais complicada do que isso, porque Israel estava sob o domínio dos romanos, sob o domínio de Roma, e apesar de ter um certo grau de liberdade, principalmente no que diz respeito às questões religiosas, nem mesmo o Sinédrio tinha autoridade de condenar uma pessoa à morte, principalmente a morte de cruz, como nós vamos comentar um pouco mais à frente, nem mesmo aplicar a pena de morte por apedrejamento, como sugeria a lei de Moisés, sem que fossem duramente questionados pelas autoridades romanas, pois todas as sentenças de morte precisariam do aval, ou seja, da aprovação de alguma autoridade romana da época. Pilatos ainda, nós conhecemos a história, irmãos, uma história muito dramática, onde a esposa de Pilatos, ela tem um sonho, e Pilatos fica com um certo temor de condenar a Jesus. Então Pilatos, irmãos, com esse temor, vendo que Jesus era inocente, não achando em Jesus crime algum digno de uma sentença de morte, Pilatos ainda, ele tenta fazer um último ato de esforço para evitar a condenação de um inocente, Jesus. Então ele decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Nós conhecemos a história, acreditando que a multidão iria agir com sensatez e escolher perdoar Jesus e condenar Barrabás. Por quê? Barrabás, irmãos, ele era um criminoso
muito conhecido naquela região. Mas o ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então, irmãos, nós vemos que naquela época, mas não só naquela época, nos dias de hoje também, irmãos, o ódio religioso é algo muito perigoso. Nós conhecemos algumas religiões extremistas, sim, que matam em nome da religião, ou que até mesmo tiram a própria vida em nome da religião. Ou seja, irmãos, o ódio religioso é algo muito perigoso também nos dias de hoje, porque ele cega o entendimento das pessoas. E naquela época foi da mesma forma com Jesus. O ódio religioso, ele era tão intenso que cegou a multidão e também os líderes religiosos da época. Imagine só, irmãos, os líderes religiosos que conheciam toda a Escritura Sagrada, conheciam todas as profecias a respeito do Cristo, do Messias aguardado por Israel, e não foram capazes de enxergar o cumprimento dessas profecias em Jesus. Então, realmente eles estavam cegos. Partindo para o subtópico 3, irmãos, vamos falar também a respeito da condenação de Jesus. Então, nós vimos que Pilatos tentou, mas não conseguiu. Então, acontece aquele ato muito emblemático que nós conhecemos, onde Pilatos ele lava as suas mãos, como sinal de que ele está inocente do sangue de Jesus. Mas na verdade, irmãos, foi um ato simbólico, porque a condenação realmente veio dele, e para agradar aos líderes religiosos dos judeus, para agradar a multidão dos judeus, para ficar bem visto com os judeus. Então esse foi o motivo, porque Pilatos tinha autoridade, e em um momento ele olha para Jesus e disse para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar. Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade você teria se do meu Pai não te fosse dada. Então tudo isso realmente era para que se cumprisse as profecias e para que a missão de Jesus fosse concluída com êxito. Então, no subtópico 3, irmãos, eu até quero comentar com os irmãos que nós vamos correr um pouquinho, porque são muitos detalhes. Então, nos perdoe se acontecer de nós nos esquecermos de mencionar algum detalhe, que os irmãos se lembrarem, mas isso é tudo para enriquecer também o nosso aprendizado através dessa lição. Então, no subtópico 3, irmãos, vamos falar a respeito da condenação através de Pilatos. Pilatos, depois de dar a sentença, Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado com o açoite romano. E aí entra um detalhe interessante, irmãos, que o açoite romano, ele era diferente do açoite ministrado pelos judeus. O açoite ministrado pelos judeus consistia em um açoite na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 23, no verso 3, aonde ordena assim: 40 açoites lhe dará, não mais, para que porventura, se ele não fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilhecido, ou seja, desonrado, humilhado aos teus olhos. Por isso,
no açoite judaico era ministrados e contado, açoite por açoite, 40 açoites menos um, ou seja, 39 açoites. Por que isso? Para não correr o risco de de errar a contagem e ultrapassar os 40 açoites, desobedecendo ali a lei de Moisés, que era clara. No máximo 40 açoites, para que o teu irmão não fosse desonrado, humilhado aos teus olhos. Porém, irmãos, esse açoite que Jesus sofreu, o açoite romano, ele era diferente do açoite judaico. Ele era um castigo e um açoite tão cruel que ele se utilizava, irmãos, de uma ferramenta que consistia em um chicote de tiras de couro afiada. Só as tiras de couro já era afiada, mas em suas pontas tinha pedaços de ossos ou pedras cortantes. Então, a cada chicotada que a pessoa que estava sendo açoitada ela levava, historiadores dizem, irmãos, que saíam tiras de couro, de carne, junto com os ossos que havia nas pontas do chicote. Então, a cada chicotada, irmãos, Jesus ali ia sendo ferido, ia sendo machucado pelos açoites. E o açoite romano não era como o açoite judaico, que tinha um limite de 40 açoites menos um. Não, o açoite romano ele não tinha limite estabelecido. E em alguns casos, irmãos, os algozes, aqueles que açoitavam, eles batiam tanto, com tanta violência na pessoa, que ela ficava prostrada no chão. Aí então eles paravam. Ou então, irmãos, em alguns casos extremos, a pessoa chegava a morrer nesses açoites, de tão violento que era esse açoite romano ministrado, irmãos. Então Jesus ali, ele sai daquele açoite muito ferido. E no caso de Jesus, irmãos, ele saiu muito ferido, perdeu muito sangue naquele açoite. Mas como se não bastasse, para humilhá-lo ainda mais, os soldados, irmãos, colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, provocando ferimentos profundos e fazendo o sangue escorrer sobre o rosto de Jesus, cumprindo assim literalmente o que a profecia de Isaías capítulo 53 no verso 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Tudo sofreu como um cordeiro mudo, inocente, injustiçado, mas não desistiu da sua missão tão preciosa dada por Deus Pai, que era a de resgatar a humanidade e reconciliar o homem a Deus, ou reconectar o homem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então tudo Jesus sofreu, irmãos, mas persistiu. Esse sofrimento é o que Jesus já sabia que aconteceria quando ele foi para o Getsemane. Por isso a agonia foi tão grande. Por isso Jesus olha para o céu e disse naquela oração: se possível,
afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia. E partimos então, irmão, depois da condenação, partimos para o tópico 2, onde nós vamos falar da crucificação, da morte e sepultamento de Jesus. E aqui o comentarista coloca no primeiro subtópico o caminho do Calvário. Interessante mencionar nesse subtópico que os judeus, irmãos, eles não tinham autoridade de condenar alguém à morte de cruz, que era o castigo mais severo na época. A cruz era símbolo de maldição, era uma sentença tão dura e humilhante que era proibida a sua aplicação para um cidadão romano, motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele não foi morto crucificado como outros discípulos, porque ele era cidadão romano. Então, para o apóstolo Paulo foi necessário a aplicação de outra pena de morte, a forma de ser decapitado e não crucificado, porque Paulo ele tinha a cidadania judaica, mas também tinha a cidadania romana de nascimento lá em Tarso. Então, irmãos, é interessante dizer sobre isso. E Pilatos ele tinha essa autoridade, porque era sob a sua jurisdição romana. Então Pilatos ele condena Jesus à morte de cruz. Jesus, além de ser condenado, além de ser açoitado, ele ainda tem um caminho longo pela frente. Um caminho aonde ele precisava levar a sua própria cruz, a cruz que ele iria ser crucificado. Ele precisa então carregar em todo o caminho até o Gólgota, ou até o monte que se chama Calvário, o monte que se chamava Caveira naquela época, um monte onde os condenados eram crucificados diante da população. Então, depois do açoite romano, já quase sem força, os soldados, irmãos, ainda no caminho, ainda iam açoitando Jesus, batendo em Jesus com o chicote, zombando dele, assim como toda a multidão que o acompanhava. E ali acontece o que nós conhecemos: Jesus ele não suporta o peso da cruz em dado momento, e os soldados ordenam que um certo sirineu carregue a cruz por uma breve distância no caminho. Jesus também, irmãos, ele foi crucificado ao lado de dois criminosos, cumprindo outra profecia de Isaías, capítulo 53, no verso 12, onde diz que ele foi contado com os transgressores, onde até mesmo ali, naquela situação, algo maravilhoso acontece, irmãos. Deus, através de Jesus, ele salva um dos criminosos que creu nele. Enquanto um estava zombando, o outro creu em Jesus. Aleluia! Então Deus realizou uma grande obra de salvação ali também. Eu creio que esta obra trouxe também, irmãos, sentido à sua missão e de certa forma alegrou o coração de Jesus naquele momento, confortou um pouco o coração de Jesus diante de tanto sofrimento. Partindo então, irmãos, para o segundo subtópico, onde diz que a missão ela foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede como sendo a sua última necessidade humana, mas ao invés de água, recebeu uma esponja com vinagre. Olha só que sofrimento, irmãos. A Bíblia vai nos falar que um dos soldados feriu o lado de Jesus
com uma lança. Olha quanto sofrimento, irmãos. E ali, cumprindo toda a profecia, uma das porções das Escrituras, das profecias messiânicas, logo, tudo havia sido cumprido. Nós vemos as profecias messiânicas, se os irmãos quiserem acompanhar ali com mais detalhe, Isaías 53, uma porção muito forte das profecias que se cumpriram ali no sofrimento de Jesus até a cruz. Também no Salmo de número 22, nós vamos encontrar ali, irmãos, até mesmo as frases que Jesus mencionou enquanto estava pendurado na cruz. Até a última frase, onde tudo havia se cumprido, sua missão na terra havia sido completada. Nesse momento, Jesus dá um brado de vitória: está consumado. Aleluia. Note que não foi um grito de derrota, ao contrário, foi um brado de vitória, porque o plano divino se concretizou. Aleluia. Jesus foi até o fim. E no subtópico 3, irmãos, nós partimos para falar um pouco a respeito do sepultamento de Jesus. A Bíblia vai nos falar no verso 38, que aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um homem importante, irmãos, dentro ali da cultura judaica e dentro ali no meio religioso também, porque ele era um dos homens que fazia parte do Sinédrio. E também era uma pessoa abastada, ou seja, uma pessoa muito rica. Então ele também tinha um certo grau de influência para com a autoridade romana, para com Pilatos. E olha que maravilhoso, irmãos, ele também tinha um sepulcro novo perto de Jerusalém. Tudo isso cumprindo-se a profecia. Todas essas características de José de Arimateia, Deus preparou também para este momento, irmãos. Então muitos podem questionar, mas José de Arimateia não se manifestou declaradamente como um discípulo de Jesus até aquele momento, mas Deus havia preparado o momento certo para que ele se manifestasse e pudesse ir diante de Pilatos com a sua influência, pedindo autorização para cuidar do corpo de Jesus e de todos os trâmites para o sepultamento, para um sepultamento digno para Jesus. Então Pilatos, ele concede o pedido de José de Arimateia, por tudo isso que Deus já havia preparado na vida, através da vida de José de Arimateia. Aleluia. Nada acontece por acaso, irmãos, com Deus. Tudo que acontece é preparação de Deus para a realização do seu propósito. Como diz lá em Romanos 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. E partimos então aqui para o tópico 3, que nós vamos falar a respeito da ressurreição de Jesus. O primeiro subtópico, irmãos, fala a respeito do túmulo vazio. Então, na manhã de domingo, do primeiro dia da semana, domingo, vamos entender, irmãos, Jesus ele foi preso na quinta-feira, à noite. Ele foi ouvido, foi condenado por Pilatos na sexta-feira. E às 3 da tarde, a hora nona, como nós conhecemos a história, Jesus ele dá o brado:
está consumado, e desfalece. Então, na sexta-feira, passou-se o primeiro dia. No sábado, passou-se o segundo dia. Mas no sábado também, irmãos, era o sétimo dia dos 10 mandamentos dos judeus, onde não se podia realizar nenhum tipo de trabalho. Então, sábado, segundo dia. No domingo, o terceiro dia. Então, Jesus ressuscita no terceiro dia, como diz as Escrituras Sagradas. E no terceiro dia, quando Jesus ele ressuscita, Maria Madalena, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e também por Salomé, elas dirigiram-se ao sepulcro, não com a intenção de ver se Jesus havia ressuscitado ou não, como ele havia dito aos seus discípulos, não, mas elas foram com a intenção de realmente ungir o corpo de Jesus, completar ali todo o ritual de sepultamento. Quando elas chegam, irmãos, no domingo, e elas foram no domingo porque no sábado não se podia realizar nenhum tipo de trabalho, então quando elas chegam no sepulcro, elas se deparam com a pedra retirada, a pedra que tampava o sepulcro, ela havia sido retirada. E o sepulcro estava, ou o túmulo, estava vazio. Então elas correm, avisam a Pedro e ao discípulo que Jesus amava. Nós vamos ver isso lá em João, no capítulo 20, no verso 6. E no verso 7, irmãos, a Bíblia vai nos falar que eles correram até o sepulcro para ver o que havia acontecido. E Pedro, ele entra primeiro no sepulcro e vê os lençóis no chão. E no verso 7, e ele vê que o lenço que havia estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, simbolizando ali que Jesus haveria de voltar, como diz ali o costume judaico. Segundo subtópico, irmãos, vamos falar a respeito da ressurreição como base da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele ressalta a importância da ressurreição de Cristo para a fé cristã em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 14, resumindo-se dizendo: Cristo ressuscitou dos mortos, e se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Romanos 8, no verso 29. A Bíblia vai nos dizer assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós cremos que a ressurreição de Cristo abriu o caminho para a ressurreição dos santos, a ressurreição do último dia. Aleluia! Porque ele foi o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o primeiro. Atos 1, no verso 9, 10 e 11, aonde Jesus, nós conhecemos a história, a Bíblia vai nos falar que Jesus, ressurreto, passou ali 40 dias aproximadamente, 40 dias com seus discípulos. E ali nesse episódio, os discípulos, eles veem Jesus sendo elevado aos céus. E os dois varões de branco, ali eles dizem no verso 11 do capítulo 1 de Atos: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu o vistes ir. Aleluia! Então existem provas incontestáveis de que Jesus ressuscitou dos mortos, como por exemplo, as aparições em que Jesus apareceu em público nesse tempo de 40 dias, que ficou com seus discípulos, até ser assunto aos céus. Em uma só dessas aparições, irmãos, Jesus apareceu para uma multidão de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 7. No Novo Testamento, o fator mais importante que o sepulcro vazio são as aparições de Jesus pós-ressurreição. Aleluia! Terceiro subtópico: o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. E eu vejo isso, irmãos, principalmente lá em João capítulo 20, a partir do verso 24, que diz assim, irmãos, uma passagem muito conhecida da igreja: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. No verso 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Verso 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse Tomé: paz seja convosco. Depois disse a Tomé no verso 27, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Aleluia! Então Jesus, ele quebra ali, irmão, todo tipo de incredulidade com a sua ressurreição. E ainda no capítulo 20, no verso 31, a Bíblia vai nos dizer assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Ainda tinha, irmãos, muitos detalhes que nós poderíamos ter abordado aqui nesta lição, mas o tempo não nos permite. Mas dentro daquilo que foi possível, eu creio que nós aprendemos muito através desta lição. A conclusão da lição, ela diz assim, irmãos: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé depois de depositarmos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Aleluia! Nós lemos que Jesus é o primogênito de muitos, ou seja, o primeiro da ressurreição. Nós lemos também em João 20 o encontro que ele teve ali com Tomé, aonde Jesus recebe um corpo capaz de atravessar paredes, mas também capaz de ser tocado, de ser sentido. Aleluia! Um corpo, aleluia, que é capaz de se alimentar com seus discípulos ali também depois, quando ele aparece ali na pesca, no capítulo 21 ainda de João, aquele encontro que Jesus teve com o apóstolo Pedro. Aleluia! Então nós cremos, a nossa crença, ela se baseia
em toda a obra redentora de Jesus, na sua vida, na sua morte e principalmente, irmãos, na sua ressurreição. E um dia, Jesus buscará a sua igreja e também seremos como Ele, em nome de Jesus. E assim, eu agradeço essa rica oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Como Deus é bom conosco, nos abençoando, nos trazendo esse conteúdo tão importante para a manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Eu gostaria de, antes de encerrarmos a nossa lição com uma oração, fazer um convite muito especial aos meus irmãos e irmãs que sempre nos acompanham aqui na nossa Escola Bíblica Online. Eu gostaria de fazer um convite. Nós temos aqui em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, na Vila Guarani, cultos toda terça, toda quinta-feira. No domingo nós temos 2 cultos, às 17h30 e às 19 horas. E eu gostaria de convidá-lo para nos visitar, para cultuar a Deus conosco em um dia aqui em nossa igreja sede, ou, se melhor for para você, em uma das nossas igrejas, das nossas congregações, espalhadas por toda a nossa cidade, pelos bairros da nossa cidade e também pelas cidades circunvizinhas, Dobrada, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Gavião Peixoto, Nova Europa, Curupá. Nós temos uma igreja ali para te receber e é uma alegria imensa poder estar com você. Eu tenho certeza, quando você vier participar de um culto, receber uma palavra de Deus para o seu coração, você vai sair melhor do que você entrou, não tenha dúvidas. E também nós que amamos a Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui embaixo, passar o número das nossas contas bancárias, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo, contribuindo com a obra de Deus, com a obra missionária, e nós queremos que Deus tem, com certeza, reservado bênçãos especiais àqueles que contribuem com a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, meu querido irmão e minha irmã. Feche os seus olhos, nós vamos, neste momento, orar com o coração agradecido pela lição que acabamos de estudar, juntamente com os nossos professores, e que Deus possa abençoar a você, a sua família, para manter o estudo da Palavra de Deus sempre no desejo do seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, por trazer-nos a Tua Palavra, por nos instruir. Nós pedimos a Deus, ser conosco, nos ajuda, nos dá, Senhor, sabedoria para colocar em prática esta palavra. É o que nós pedimos nesse momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, para a sua família. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.